Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo sua paz e harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Mas envia-nos, Senhor, os vossos divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos, exposição doutrinária, passes e radiações da noite de hoje, da tarde e do dia. Então, o tema que eu escolhi hoje para a gente refletir se chama Flagelos Destruidores. Está no Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele saiu em 1857. Não é? Então, Kardec estudando, não é? Elaborando suas perguntas, desde a época do Kardec, até muito antes, tinha essas tragédias. Né? Então, Kardec queria saber dos espíritos o que eles achavam, né, desses flagelos que muitas vezes dizimava populações, né, cidades, regiões. Então, Kardec colocou no Livro dos Espíritos e é isso que a gente vai estudar hoje, tá ok? Então, ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Lei de Destruição, Flagelos Destruidores. As perguntas é das 737 a 741. Kardec começa dizendo o seguinte: entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais. Então, é uma situação que independe da ação do homem. É algo que vem da natureza. E aí, Kardec queria saber. Vamos descobrir o que o Kardec trouxe para a gente, porque o espírita, diante dessas dificuldades, tem que ter a visão espírita, tem que ter um entendimento claro diante dessas situações para evitar justamente o desespero. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Primeiro, Kardec coloca castigo, né? A palavra castigo está dentro da obra espírita, né? Porque somos espíritos imperfeitos, já erramos bastante em várias encarnações e precisamos ter o ajuste. Né? Então, Kardec coloca como castigo que Deus leva para a humanidade. Os espíritos respondem para Kardec, né? Para fazê-lo avançar mais depressa. Então, a gente começa a mudar a nossa visão diante da situação. Para a maioria, os flagelos é uma grande destruição, é um grande sofrimento, é uma grande dor. Mas para os espíritos, eles nos dizem que é uma alavanca, né, para fazer avançar mais depressa a população. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, de tempos em tempos, vai haver destruições, flagelos na Terra, onde vai dizimar muitas pessoas, porque tem o objetivo de alavancar esse progresso moral, porque a gente para refletir. Né? Nunca podemos esquecer que a morte é uma lei de Deus. Não é? Só que quando acontece em grande quantidade, que a gente chama os desencarnes coletivos,
abre uma grande dor, abre um grande medo. Mas para nós espíritas, tem que estar na mente. É uma situação necessária para o avanço moral dos espíritos. Aí o que é que os espíritos dizem para o Kardec? Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, você vivendo na Terra, você tem um ponto de vista. Mas nós somos espíritos, nós estamos na Terra passando um tempo. Todos nós sabemos que nós somos espíritos imortais, passamos um tempo na Terra e depois vamos desencarnar. Então, nosso objetivo dentro da doutrina espírita é começar a olhar para essas situações com o olhar dos espíritos. A gente precisa mudar a nossa visão. Aí eles dizem para o Kardec, só julgais essas coisas do vosso ponto de vista e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, a natureza, ela tem como objetivo o progresso da humanidade, o progresso tecnológico, nós temos como esse objetivo. Só que, às vezes, nós ficamos parados, né? Nós ficamos parados numa vida ociosa. Às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas eu trabalho bastante. Não, trabalha. Mas a vida necessita de um crescimento moral e espiritual, né? Porque a gente reencarnou com esse objetivo. Então a lei diz o seguinte, olha, se vocês não se movimentarem, a lei vai fazer vocês se movimentarem. Então, quando vem essas tragédias, principalmente esses flagelos, por exemplo, nós estamos enfrentando o coronavírus, não é um flagelo num bairro, é um flagelo da Terra, é mundial. Então a gente vê que há necessidade que o planeta inteiro reflita a sua condição moral de habitante terrestre. Nós precisamos ter, porque a gente considera que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, não é, que faz com que a gente se sinta pessoas melhores, mas a natureza está aí. Né? Num sopro da natureza, fica tudo em risco. Então esse é o grande objetivo, né? Fazer com que a gente alavanque, né, rapidamente uma reflexão moral na humanidade. Na pergunta 738, Kardec faz o seguinte, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não flagelos destruidores? Então, Kardec queria saber, poxa, será que para melhorar a humanidade tem que ter essas tragédias? Não poderia ser feita de outro jeito? O que é que os espíritos respondem para o Kardec? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não as aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Então Deus é essa lei que comanda a humanidade num processo de avanço. Então ele está colocando dificuldades, ele está colocando situações para que a gente acorde e diga assim, opa, está na hora de mudar. Não é? Só que isso às vezes acontece individualmente. Uma pessoa tem uma crise financeira, a pessoa tem uma doença, tem um desencarne de um ente querido, que vai levar ao sofrimento, mas com o objetivo dessa pessoa buscar o crescimento moral. Essa é a finalidade da dor. Só que às vezes há uma necessidade que essa dor venha na humanidade. E é isso que os espíritos dizem para o Kardec. É o homem que não os aproveita. Então, diante dessa dor, diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, por exemplo, nesse flagelo atual, o objetivo nosso é passarmos por isso se tornando pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo. É tipo, quem era você antes do coronavírus, quem é você após o coronavírus. Você se tornou uma pessoa melhor, valeu a pena para você. Caso contrário, você ainda vai precisar passar por outras dificuldades para ter esse crescimento moral. Continuando na pergunta 738A, Kardec faz o seguinte. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Porque a gente vai falando da justiça, porque vai morrer pessoas inocentes, não é? Crianças às vezes podem morrer, idosos, adultos, e pessoas que a gente julga ser mau elemento, ser criminoso. Então Kardec pergunta, nessas doenças,
é justo, né, morrer inocentes, em vez de só os maus elementos? Os espíritos respondem para o Kardec. Né? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte, pensa de outra maneira. Então, mais uma vez, eles convidam a nossa reflexão, né? A nossa forma de ver a vida. Então, quando eu estou encarnado, eu tenho uma forma de ver. Após o meu desencarne, eu mudo essa visão. Só que eles nos incentivam a mudar essa visão ainda encarnados. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é? Porque muitas pessoas dizem assim, Jefferson, mas como é que a doutrina, né, pode mudar a minha vida? De uma forma simples, mudando a sua forma de olhar para as situações da vida. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Então, mais uma vez, eles nos dizem, porque nós somos apegados às coisas da terra, somos extremamente materialistas, acreditamos, né? Temos essa visão que a vida é aqui na terra, só que, na verdade, a gente pode ir embora rapidamente. Não é? Em poucos minutos, em poucos segundos, a gente pode desencarnar. Então eles dizem, como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Então, de uma certa forma, ele já está dizendo para a gente, vai desapegando da vida da terra. Vive na terra o que tem que se viver. Mas aí não é a verdadeira vida. Aí não é a verdadeira vida. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Então, a gente vai entendendo que todos os sofrimentos que nós passamos, aí não só o coronavírus, que é a peste da atualidade, não é? Mas todos os sofrimentos que nós enfrentamos são ensinamentos. São ensinamentos. Então, você pare e analise. Qual dificuldade você enfrentou na sua vida? Ah, Jefferson, eu enfrentei essa. Tá. Você se tornou uma pessoa melhor diante dessa dificuldade? Porque esse é o objetivo. Porque ela não vem só para te machucar. Ela não vem só para fazer você sofrer. Ela vem para fazer você crescer diante dessa situação. Então eles dizem, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Então quando a gente aprende, lá na frente a gente só cai de novo se quiser. Então vai ser criado medicamentos, vai ser criado ciências para que possam futuramente evitar essas mazelas, como já aconteceu antes. Quantas tragédias, quantas pestes foram enfrentadas, né, onde pessoas desencarnaram, mas a ciência avançou. E essa ciência avançando auxilia a vida futura. Então apenas o ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Então, a partir do momento que você aceita a doutrina espírita como sua filosofia de vida, olhar para a Terra é olhar para uma vida passageira. Não é? Olhar para a vida passageira. Não se encante demais com a Terra, porque a vida real é no plano espiritual. Então, quando as pessoas dizem assim, Jefferson, fulano de tal morreu. Não importa a morte. Pode ser por uma doença, pode ser por uma tragédia, pode ser pelo suicídio. A morte faz com que esse espírito volte para a sua casa. Volte para o plano espiritual. Então, esse plano espiritual é onde é a vida real. Então, para nós espíritas, mais uma vez lembrando, por mais que soframos, né? Passamos por dificuldades na Terra, aqui não é nossa pátria. É como se a gente fizesse uma viagem para um lugar que não é nosso, mas que temos que aprender algumas coisas nesse lugar até voltar para casa. Nessa mesma resposta, os espíritos dizem para o Kardec o seguinte, olha como é interessante. Os corpos não são mais que disfarces que os espíritos aparecem no mundo. Porque, mais uma vez, ele vai lembrando para a gente o que Jesus nos disse. Deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus. Nós somos espíritos, nós não somos corpos. Então, para estar na Terra, nós precisamos usar um corpo. Mas, após o nosso desencarne, esse corpo é um mero disfarce. Então, nas grandes calamidades que dizimam os homens,
eles são como um exército que durante a guerra vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então, basicamente, o Espírito está dizendo o seguinte para Kardec, olha só. Nessas tragédias, por exemplo, está na Itália, não é? Na Itália, mais de 1.500 mortos. É como se fosse uma guerra. Aí Kardec diz para o espírita, né? Através dos ensinos dos espíritos, olhe isso como uma guerra. Não é? Mas o general se preocupa muito mais com o soldado do que com seus corpos, que seriam os seus uniformes. Então, nessa situação, eles estão dizendo o seguinte, que Deus é o general. Os corpos são os uniformes. E o soldado é o espírito imortal. Então, Deus está muito mais preocupado com os espíritos do que com os corpos. Então, o ensinamento é o quê? Não se impressione. Não se impressione. Se for um parente seu, se for alguém próximo de você, realmente a emoção vai tomar conta. Mas para nós espíritas, são espíritos deixando a Terra. Não é? São espíritos deixando a Terra, que muitas vezes vai fazer nos emocionar, que muitas vezes vai nos causar dor, mas a compreensão tem que fazer sentido. Não é? Porque se você não vê sentido num avanço moral através dessas tragédias, você vai duvidar de Deus. Não é? E você duvidando de Deus, nada vai te tranquilizar. Então o general, que é Deus, tem mais cuidado com os seus soldados do que com seus uniformes. Então, corpos físicos são uniformes dos espíritos. Pouco importa se não tem um braço, pouco importa se é gordo, se é magro, pouco importa se é branco, se é negro. Isso é um disfarce que o espírito utiliza. Deus está preocupado com a alma de cada um, né? Com o espírito de cada um. Então, não é o seu corpo que comanda a vida, é a sua alma. E quando o seu espírito tem que desencarnar da Terra, ele vai deixar o seu disfarce. Na pergunta 738b, Kardec faz o seguinte, mas as vítimas desses flagelos, né? Essas pessoas que morreram, o que é que os espíritos falam sobre elas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Como nós somos espíritos imperfeitos, usamos muito a emoção diante das situações, realmente abre um desespero. Vai dizer assim, poxa, é o que o Espírito está dizendo, não é? Que as vítimas simplesmente desencarnaram. Mas, com a emoção que nós colocamos, vemos tudo isso como tragédia. Aí ele continua na resposta. Essas vítimas terão numa outra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Isso é muito importante para a gente, o que o Espírito responde para o Kardec. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação. A vida continua. Foi um momento que elas teriam que sair da Terra. Numa outra vida, receberão compensações. Suas vidas serão mais equilibradas, se souberem suportar sem murmurar. Essa é a nossa dificuldade. Porque diante dos nossos sofrimentos, nós reclamamos. Nós gritamos contra Deus. Nós falamos que injustiça, que maldade. Nós temos que lutar constantemente para o bem de todos, mas não com desespero, não com revolta, não com uma reclamação, porque senão não vale. Quando você desencarna e você desencarna reclamando daquilo que você passou, não existe uma limpeza espiritual. Então não importa o que vá acontecer com a gente lute constantemente para passar sem se desesperar, sem se revoltar, sem murmurar. Esse é o grande objetivo, porque a doença, a dor, tem esse objetivo de mudança. Aí Kardec faz um comentário para a gente, né? Faz um comentário. Diz o seguinte, que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando a sua hora da partida chega. Então, mais uma vez, seja numa morte coletiva, ou seja uma morte individual, quando ela chega, é para aquela pessoa. Não vai escapar. Certo? Ah, mas a pessoa passou um milagre, escapou, porque não era a hora dela.
Então todos vão desencarnar na hora que tem que desencarnar, a não ser que seja o suicídio. Então nessas doenças que nós vamos enfrentar, muitos vão desencarnar porque chegou o momento do desencarne. Aquele que não tiver na hora para desencarnar, não vai. Então, se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, mais uma vez, eu sempre vou estar lembrando para vocês, eles forçam a gente a mudar o nosso ponto de vista diante da tragédia. Repetindo para vocês. O que é que o Espírito diz, né, aqui Kardec? Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento. Isso quer dizer, saia do terra a terra. Né? Busque esse crescimento espiritual. Olhe de cima. Né? Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Não existe fim. A vida vai continuando para todos. Então é uma tempestade que vem, que aquele que tem que ir nessa tempestade vai desencarnar, mas a vida continua e devemos continuar firmemente, trabalhando ativamente, porque a nossa hora a gente não sabe quando vai vir. Né? E esses momentos de medo, esses momentos que a gente passa angustiados, é para a gente refletir isso. É para a gente refletir essa questão. Não é? Para que a gente se torne pessoas mais humildes, pessoas que olhem mais para o lado. Porque quando você olha para a ambição da sua vida, às vezes um sopro da natureza faz com que você perca tudo. Eles dizem, né? A maioria das pessoas inquietas pedem alívio imediato. Então, assim, nós estamos vivendo uma vida material, corrida, né? Lutando constantemente, mas longe de Deus, longe de Jesus, longe de um crescimento espiritual. E aí ele diz, a maioria das pessoas inquietas pede alívio apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. O que é que ele está dizendo para a gente? Que por mais que o governo demore, por mais que a humanidade demore a trazer o progresso, a trazer as soluções, a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque a cura real é a nossa transformação. Se a injeção vai chegar milagrosa, não é? Essa vacina que muitas vezes vai aliviar nossas dores físicas, ela pode chegar. Mas o objetivo é que você olhe para dentro, porque a cura é a mudança da alma. Porque toda essa humanidade adoece justamente por ser espíritos imperfeitos. É orgulho, é egoísmo, é vaidade, é promiscuidade. São essas mazelas da alma que estão no espírito e são jogadas para o corpo físico. Então ele diz, a maioria das pessoas inquietas pede alívio imediato. É promessa, diz que vai mudar, só que nem sempre muda quando passa. Então, o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, o objetivo da vida é esse equilíbrio moral. Então, a dor, ela vem para que você analise a sua vida e busque esse equilíbrio. Mas isso que o Emmanuel disse, é uma obra do Emmanuel, não é? Que ele diz para a gente o seguinte, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, quantas pessoas estão se aproximando da prece? Quantas pessoas estão pedindo a Deus, me perdoa, deixa eu ajudar o próximo? Não é? Quantos ricos, não é? Ricos aí com empresas, não é? Com fortunas, estão com medo. Estão com medo. Então, para todos na humanidade, seja presidente da República, seja ministro, seja quem for, não é? Corre o risco também de ir nessa peste. Mas é um objetivo da gente parar e analisar isso individualmente. Isso individualmente. Como é a sua relação com Deus? Qual é a religião que você frequenta? Qual é a caridade que você faz? Porque esse objetivo de viver apenas como um país ou uma terra de prazeres materiais vai fazer com que na hora da nossa dor a gente falte.
né? A gente falte aquela perseverança, aquela força e aquela fé. Agora, a partir do momento que você reconhece que você é um espírito frágil, que você passa por dificuldades, que você precisa estar junto de Deus, que você precisa estar amando o próximo, você se entrega às dificuldades, mas com confiança. E é isso que muita gente está com medo agora, não é? Porque aquelas pessoas que têm esse contato mais próximo com Deus, com o bem, com a vida futura, estão com medo, porque o medo faz parte, né? É só a gente lembrar do Chico Xavier, que quando o avião tremeu lá, ele ficou com medo. Então o medo da morte faz parte. Agora, a compreensão racional do que está acontecendo, isso nos liberta. Isso a doutrina espírita traz para a gente, porque às vezes só um Pai Nosso não vai nos acalmar, né? O Pai Nosso tem esse objetivo de nos acalmar, mas o que nos acalma é essa consciência dessa vida imortal, dessa espiritualidade que faz parte. Porque se Deus não tivesse criado o amor, não é? Para quê morrer? Não é? Morrer fazia sentido em quê? Nada. Então, quando você ama uma pessoa, quando você ama o próximo, a morte vem, mas a vida continua, porque esse amor não pode acabar. Então, essa é a certeza que nós temos que ter diante das mortes, diante dos desencarnes, que nós nos encontraremos um dia, né? Que nós temos que estar aqui presente, auxiliando a todos, né? Principalmente a nossa mudança, mas sem medo, encarando de frente as dificuldades, porque fazem parte do nosso amadurecimento. Emmanuel ainda nos diz aqui: se tens fé, aprende a orar por todos nas situações difíceis. Aqui ele está mais uma vez convidando a humildade e a caridade. Porque a gente sempre acredita que os nossos, né, são os que mais merecem. Não, todos merecem. Então a nossa prece tem que ser pela humanidade. Todos aqueles que estão em dificuldades em todos os países são filhos de Deus, são os nossos irmãos. Então ele diz: se tem fé, aprende a orar por todos, para que você possa ter essa tranquilidade de passar pelas suas dificuldades. O Divaldo Franco, uma mensagem da Joana de Ângela, ela diz o seguinte: todos sofrem na Terra. Agora imagine aqueles que sofrem e não conseguem nem fazer uma prece por aqueles que sofrem ao lado dele. Então as pessoas dizem assim: Jefferson, o que é que eu faço? Começa a compreender a vida, começa a fazer prece, começa a ajudar as pessoas, sai do teu egoísmo, porque as dificuldades vão vir. Não importa se você faz ou não faz, as dificuldades vão vir, né? Agora, quando eu decido fazer, modifica tudo. E essa modificação é que realmente vai nos dar paz e nos dar equilíbrio. O reloginho passa rápido, né? Para a gente perceber que o tempo corre. E aí a gente encontra uma mensagem no Livro dos Espíritos que diz o seguinte, né? Bem-aventurados os aflitos. Pode-se então dizer assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança, e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então Jesus deixou claro para a gente, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas os Espíritos dizem: mas como se sentir consolado se você não sabe por que você sofre? Então, lembrando mais uma vez, esse sofrimento que essa humanidade está passando é para que se tornem mais humildes, se tornem mais caridosos, porque seja num país rico, seja num país pobre, todos estão sofrendo. Agora, se você só ajuda o seu país, não é? A doença continua no país pobre e um dia ela volta para você. Então não adianta ter egoísmo na Terra, porque a lei vai fazer com que a gente passe por dificuldades para que a gente possa aprender a amar, a respeitar, a cuidar do outro. Então não adianta fugir, não é? Então procure constantemente na sua vida contribuir com as pessoas, não é? Em se engajar numa religião, numa ONG, numa instituição que cuide de famílias, de pessoas carentes, de idosos, de crianças. Vai fazer a sua parte. Contribua, porque bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé. Então é só no momento da dor que você vai provar a sua fé.
Porque ser católico, evangélico, espírita, de qualquer religião, quando está tudo bem na sua vida, é fácil. Agora, quando a situação está difícil, é ali que vai mostrar quem é cristão, quem tem a sua fé dentro de si. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão a Deus. Então está lá no Pai Nosso, né? Faça sua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós devemos aprender. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de reflexões sobre o olhar da vida, sobre os flagelos que atingem a humanidade na terra, para que a gente possa sempre continuar evoluindo moralmente, contribuindo com o bem de todos. A nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas imperfeições não pode nos impedir de continuar auxiliando. Então, seja numa prece, seja num abraço, seja numa conversa, seja materialmente, continue fazendo bem, porque assim você continua evoluindo. Que a paz esteja com todos, e aí façam suas preces de Pai Nosso, para que a gente possa encerrar essa palestra com muito equilíbrio e muita paz. Estamos juntos e até a próxima. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do Pai. Para recebermos esta transmissão de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição destas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente na cadeira, descruzar braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutar e vencer todas as nossas dificuldades. E nesse momento, os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um em seus lares, derramando bênçãos de paz, de saúde, de amor e de força e esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que passamos, com a certeza do porvir de um dia melhor. E nesse momento, vamos realizar a prece para os nossos irmãos. Vamos, neste momento, elevar nossos melhores pensamentos e sentimentos junto com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que neste instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam, neste instante, visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. As crianças de órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo, a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais ou nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma, o conforto da cura, se assim merecer, e a fé para suportarem seu sofrimento, sentindo tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensável.
e a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nesta hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, levando conosco para os nossos lares e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz, agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos. Pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja.